Bem-vindos ao Filosofando com Jack. Hoje eu vou falar de um conceito, de uma ideia do livro Sapiens, que eu vou tentar abordar, destrinchar aqui, mostrar como é que isso traduz muito sobre os problemas que a gente está vivendo hoje, apesar de ser um conceito que remete à origem da nossa espécie, e vou tentar traçar paralelos, como é que isso também pode ser muito prejudicial para a nossa sociedade como um todo. Depois da vinheta. Bom, começando o assunto, a gente tem que entender, esclarecer pelo menos alguns pontos que são um pouco um mito na cabeça, no inconsciente da maioria das pessoas. Eu falo, bom, talvez eu esteja enganado, mas pelo menos para mim, eu mesmo, antes de ler esse livro, o Sapiens, inclusive eu recomendo a todo mundo que leia, porque apesar de estar trazendo esse conceito aqui, eu vou usá-lo de base muito mais para criar, construir um pensamento em torno disso do que efetivamente falar do livro, e o livro tem muito mais coisa além disso. Então quem ainda não leu, leia, excelente conteúdo. E vamos aqui começar a esclarecer que aquela ideia que a gente tem da evolução do Homo sapiens, que eu coloquei aqui a imagem na capa do vídeo, é como se todos os outros Homo que viveram antes do Homo sapiens fossem degraus anteriores a efetivamente o surgimento da nossa espécie. Mas não foi isso que aconteceu. E isso, meu queixo caiu quando eu entendi isso. Todos os outros Homo, e tem dezenas deles, coexistiram com o Homo sapiens, nesse último degrau da evolução. Então, por que o Homo sapiens efetivamente teve alguma vantagem que nos trouxe até o topo da pirâmide, né? Dominar o mundo? Afinal de contas, a nossa espécie está aí botando para quebrar, digamos assim, né? No mínimo. Mas enfim, voltando então à questão. Na origem da nossa espécie, já existiam outros homos, inclusive se a gente for considerar tempo, o Homo erectus foi muito mais bem sucedido do que a gente. Ele viveu lá de boa na Ásia durante quase 2 milhões de anos. A nossa espécie tem 200 mil anos, então falta muito para a gente chegar no nível que o Homo erectus chegou, se a gente considerar o tempo de existência. Mas, tirando então esse mito de que a evolução foi essa escadinha, né, e a gente chegou lá quase no final com mais um monte de outras subespécies de homos, por que o Homo sapiens se destacou? E aí o outro mito por causa da inteligência, tanto é que a gente se auto-apelidou de Sapiens, né? Mas não foi bem isso, porque tem muitos indícios que mostram que os nossos primos, muitos deles, talvez fossem tão inteligentes quanto a gente na época. Aí que está o pulo do gato. O que fez realmente diferença para o Homo sapiens foi esse conceito da ordem imaginária. E eu ainda vou entrar mais um ponto antes de explicar direitinho do que se trata. Vamos ver os nossos antepassados, né? Os degraus anteriores à nossa evolução. A gente observa que os nossos antepassados já viviam em bandos. Isso faz muita presença no nosso DNA. E aí, para quem não viu o meu vídeo lá, Somos Todos Escravos, que foi o segundo vídeo do canal, eu explico muito bem a proporção do que isso significa. Como é que a gente ainda é a ponta de tudo que aconteceu na história da nossa evolução. Are you certain? E como funciona a estrutura de um bando? Por que um bando é uma vantagem evolutiva e precisa de certas regras para que funcione? Veja, se eu estou inserido num bando, a ideia principal é que esses outros indivíduos me deem suporte, me ajudem quando eu precisar, me ajudem a desenvolver coisas que sejam benéficas para mim e para outros do bando, ou numa emergência me socorra.
E eu vou fazer o mesmo por todos os representantes do meu bando. E além disso, eu sabendo que esse bando está favorável à minha existência, eu também consigo me proteger melhor de estranhos. Eu sei que aquele indivíduo estranho é uma ameaça em potencial. E eu tenho a força do meu bando para me proteger também de ameaças que sozinho eu não conseguiria enfrentar. Então, para eu ter certeza que o meu próximo, né, o outro integrante do meu bando, vai retribuir o favor, eu tenho que o conhecer bem. Então, esses antepassados nossos ficavam restritos a bandos de mais ou menos 50 indivíduos. Se o bando crescesse além disso, ele acabava se dividindo, porque o indivíduo não conseguia reter mais conhecimento dos outros do que esse número. Era um númerozinho meio mágico. Até hoje em dia, os bandos de chimpanzés se organizam ainda dentro desses parâmetros. Então, o Homo sapiens conseguiu, pela primeira vez, se organizar em bandos de até 150 indivíduos. E como? A primeira ordem imaginária, que foi a fofoca. You're not making any sense at all. Calma que eu vou explicar. O que na íntegra é a fofoca? A fofoca é um resumo, é uma pequena história já contada com um viés, já com um ponto de vista de quem está contando a história, quase que um juízozinho de julgamento. Então, isso para um bando é extremamente eficiente, porque se alguém do bando, na hora de uma emergência, não socorrer o próximo, através de um pequeno diálogo, aquela notícia se espalha e aquela pessoa é excluída do bando. Isso parece um pouco familiar? Então, assim, a fofoca, principalmente a fofoca negativa, e aí talvez isso explique muito por que a gente hoje ainda tem uma sede por notícias ruins, né? Por que o noticiário está sempre dando notícias extravagantes que chamem a atenção? Chamam a atenção, né, pelo conceito em si, elas chamam a atenção da gente. Porque se não chamasse atenção, não eram essas notícias que a gente veria no jornal. Porque você fazendo parte de um bando, você pode fazer tudo sempre certo. Então a fofoca positiva, ela não tem muito impacto. Porque basta você pisar na bola uma vez para você não ser mais tão confiável. Então a fofoca gira muito em torno do erro, da falta de comprometimento do indivíduo com o bando. E isso fez com que o bando conseguisse se ampliar e se manter coeso. Parece um pouco de loucura isso tudo, né? Yep, I'm good with it. Mas, assim, mais uma vez eu convido a todos lerem o livro, que lá explica de uma maneira muito mais técnica. Eu já estou aqui imbuindo algum pensamento pessoal. E aí, o que é, então, o desenrolar dessas ordens imaginárias? Por definição, ordem imaginária é uma ideia que organiza um pequeno grupo, um grande grupo ou um imenso grupo a caminhar para uma mesma direção, a seguir certos comportamentos ou construir determinada coisa. Então, tudo que não existe de forma natural, né, não é uma lei da natureza, como a gravidade, por exemplo, é uma ordem imaginária. E aí, a gente teve o desenrolar disso, muito provavelmente, a primeira grande ordem imaginária que começou a alavancar a humanidade foi a religião. E da religião, muito provavelmente, se desdobrou a ideia do imperialismo, a primeira distinção entre Homo sapiens, né? A ideia de que uma pessoa tem algum mérito divino e ela, por isso, pode mais, ela é escolhida para representar o povo, ela tem mais direitos, enfim. Então, a gente foi construindo a nossa sociedade, até chegar onde a gente está, em cima de ordem imaginária após ordem imaginária. That's interesting. A ideia de cidade é uma ordem imaginária. Você se organizar através de uma cultura, certas regras que um coletivo compactua, é uma ordem imaginária. A ideia de país é uma ordem imaginária. A nossa Constituição, né? E alguém teve que sentar e pensar aquilo. Aquilo não foi a natureza que deu. As bordas de um país
são imaginárias. Apesar de que algumas serem marcadas por relevo, né, por elementos naturais, como um rio, uma montanha, muitas delas é nada. Você passa de um determinado lugar, você está em outro país. Aquela linha só existe num mapa. E por que isso tudo é tão relevante, né, para o momento atual que a gente está vivendo? E aí por isso que eu digo que essa é a principal força e a principal fraqueza da nossa espécie. A principal força, por quê? Porque quanto mais simples e mais pessoas aderirem a uma ideia, independente de qual for, aquilo se torna realidade, aquilo impulsiona uma tendência. Então, uma ordem imaginária simples o suficiente para comover toda a humanidade, por exemplo, pode revolucionar o mundo. Talvez a evolução que a gente procure esteja muito por aí. Think about it. Mas isso é extremamente impossível. Como que a gente faz isso num mundo onde a gente é regido por dezenas dessas ordens empilhadas? As leis do país, o próprio país, a família, a religião, os ideais, ideologia política e por aí vai. Então, assim, a ordem imaginária é a ferramenta capaz de mudar a humanidade a qualquer momento. Basta uma ideia forte o suficiente para juntar gente o suficiente para mudar alguma coisa. É por isso que eu coloquei aquela frase ali na página inicial do meu canal. Para quem ainda não viu, dá uma olhadinha, é um trocadilho. Vamos ver aí quem pega a intenção da mensagem. Então esse é o lado positivo. E qual é o lado negativo? Por que a ordem imaginária pode ser muito perigosa? Porque ela é indiferente ao progresso ou destruição. A guerra também é uma ordem imaginária. Então você motivar milhares, centenas de milhares de pessoas a arriscarem a própria vida, a lutarem, a matarem outras pessoas, você tem que ter uma ordem imaginária muito poderosa para isso. Para juntar, para ter a coesão desse exército. A gente tem esse primeiro aspecto. E aí a gente cai no segundo aspecto, que aí é mais contemporâneo ainda, que é o fato das fake news se basearem também nesse conceito, mesmo que não propositalmente. Por isso que eu cito isso no meu vídeo Fato ou Fake. Porque imagine o seguinte, se você tem uma notícia que mesmo falsa consiga aderir muitas pessoas, ela passa a ser uma verdade. E ela passa a criar um impacto, uma comoção muito grande. Em termos práticos, eu cito o exemplo que está acontecendo agora na nossa política, do nosso atual presidente ter criado a ideia imaginária de que ele está combatendo o sistema e o comunismo. Para quem vê as notícias de fontes diferentes e não fica só acompanhando Jovem Pan e notícia de Zap, sabe o quanto isso é absurdo. Mas isso está sendo forte o suficiente para ainda 30% da população declarar voto nesse cara. É óbvio que ele não está combatendo comunismo coisa nenhuma. Isso é uma ideia assim das mais rasas possíveis e não está combatendo o sistema também. Eu já falo isso também no meu vídeo sobre o sistema. Então, assim como a ordem imaginária pode ser a solução para o mundo, uma ordem imaginária pode ser o fim total do que a gente conhece como humanidade. Basta a gente aí ter uma ideia forte o suficiente para desencaminhar uma guerra atômica. A gente está vivendo esse medo agora, né, com a guerra na Ucrânia. Bom, gente, é isso. Eu também não vou me prolongar muito no conceito. Eu acho que eu consegui explicar aqui qual é a minha intenção, por que entender isso é tão importante, como é que isso pode dizer tanto sobre a nossa realidade como espécie e vários dos problemas que a gente vive hoje, inclusive na política. E eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Dessas possíveis ordens imaginárias que regem a humanidade, qual que você diria que foi a mais bem-sucedida? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, provavelmente na semana que vem. Deixa a sua resposta aí embaixo, que eu vou comentar se tiverem respostas interessantes no próximo vídeo. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Obrigado por ter me ouvido. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Time to go. Aye!